Bloqueio criativo não existe, o que existe é falta de planejamento. Eu sou Marcos Inistoni, @marqueteiro confesso, e antes de começar esse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, comenta, isso é muito importante para mim. Mas vamos falar agora sobre criatividade. Aliás, eu escuto muito essa expressão. Eu estou com um bloqueio criativo. E eu queria te dizer aqui que sim, bloqueio criativo não existe. O que existe é a falta da sua organização em relação ao que você vai executar. Eu mesmo já fui uma pessoa que me considerei nada criativa. Quando eu era pequeno, aliás, quando eu era criança, não tenho exatamente essa percepção de imaginar se eu era ou não, mas eu me lembro de fazer brincadeiras bem criativas. Mas quando eu cheguei na escola, eu comecei a me deparar com a falta de criatividade. Por quê? Porque eu não conseguia fazer os desenhos, não conseguia fazer bons desenhos. O melhor desenho que eu conseguiria fazer na minha época era com carbono, passar o papel em cima daquela folha que manchava as mãos e que ela replicava o que a gente estava copiando por cima. Então o carbono era o meu melhor desenho, mas mesmo assim eu ainda sentia que o meu braço um pouco desconectado do meu cérebro, mesmo passando por cima ele ainda não fazia as mesmas curvas. Ao contrário, meus colegas faziam grandiosos desenhos incríveis e eles eram os criativos. Não necessariamente eles impuseram isso ou os professores falaram isso, mas era um contexto que a gente acreditava que ser um grande aluno da aula de artes, na minha época, era ser, sim, muito criativo. Então fazer bons desenhos significava criatividade. Obviamente que eu não penso mais isso, mas eu vivi por muitos anos pensando isso. Até cair numa empresa de comunicação e ser obrigado a me tornar uma pessoa criativa. Bom, depois disso as coisas começaram a acontecer diferente, eu comecei a entender o processo de criatividade diferente, aliás, compreendendo que isso não é um dom ou uma iluminação ou estar num dia muito inspirado, mas sim criar um processo. E é dessa forma que eu crio os processos de comunicação. Eu costumo dizer ao contrário do que muitos dizem, que eu tenho que pensar fora da caixa. Ao contrário disso, você tem que pensar dentro da caixa. É criar uma caixa, criar uma história, criar uma estrutura, um pensamento para ser cada vez mais criativo ali dentro. Então o bloqueio criativo ele realmente não existe a ponto de eu ter uma estrutura de comunicação, por exemplo, no meu Instagram, que toda segunda-feira eu distribuo o conteúdo X, sabendo que aquele conteúdo, a tendência é que quanto mais eu produza, mais eu consiga resultados ou mais eu consiga ser criativo dentro do próprio conteúdo. Por isso que a gente precisa auxiliar a nossa criatividade, seja criando estruturas para que a gente mantenha rotinas de comunicação, seja a gente também aguçando ela através de conhecimento, leituras. Ouvir a leitura hoje a gente pode fazer através de podcasts, através de audiobooks, conversar, participar de eventos, estar atento ao que está acontecendo, tudo isso certamente são processos que aguçam a nossa criatividade. Agora, um ponto importante sobre isso é que a gente espera que a criatividade sempre nos traga algo incrível, algo grandioso, como se eu só pudesse me comunicar, só pudesse fazer um post, ou só pudesse fazer qualquer das comunicações se eu tivesse uma grande ideia. E você precisa eliminar isso, porque buscar a grande ideia não está te tornando mais criativa, muito pelo contrário, está travando a sua comunicação. E não é também só eliminar esse processo da nossa vida, porque se eu disser pare de pensar em ter uma grande ideia, quem sabe agora você pare de se cobrar por isso, mas o que você vai fazer a substituir a grande ideia? O que você vai fazer para continuar se movimentando se você não quer mais ter uma grande ideia, mas quer sim ter ideias? Então a gente tira a grande ideia, eu não penso mais, eu digo que é o fim da grande ideia e eu substituo isso por ter pequenas ideias todos os dias. Criar um fluxo maior de ideias e por isso ser mais criativo. Quando eu aprendi ou comecei a aprender esse processo de criatividade, foi assim, foi meio que aos trancos e barrancos, foi meio que na marra, porque eu estava na frente de uma agência e eu precisava ajudar as pessoas que trabalhavam dentro dessa agência, os diretores de arte, as pessoas que estavam ali envolvidas lá nos programas para fazer o design, eu precisava ajudar com novas ideias, mesmo estando de longe, mas a gente já não tinha mais alguém que operacionalizava essa ideia maravilhosa, então a gente começou a trabalhar em conjunto e eu comecei a aprender, comecei a compreender que quanto mais eu fazia, mais fácil era. Não necessariamente eram
As melhores ideias que surgiam, mas surgiam ideias, e a partir delas a gente construía algo maior. É por isso que a gente fala do tal do brainstorm, da tempestade de ideias, para que a gente seja livre e a partir disso, a partir dessa liberdade de criatividade, a partir dessa liberdade de poder expor o que eu imagino, poder expor sem nenhum julgamento ou preconceito, a gente conseguir criar uma adaptação e chegar no nosso melhor. Um outro processo sobre criatividade que é muito importante que você saiba também é que, além de eliminar a grande ideia, você não precisa ficar buscando algo 100% novo o tempo todo. As coisas se transformam e nos parecem novas com pequenas alterações. Isso é uma teoria sobre criatividade, inclusive, que tudo que tem uma pequena mudança, 20% de mudança em cima de algo, torna aquilo 100% novo. O que eu quero dizer aqui é que sim, as suas ideias virão a partir de outras ideias e a sua adaptação em cima daquilo torna o processo diferente. Então a criatividade também é essa junção das nossas capacidades, dos nossos conhecimentos, obviamente. Mas, de novo, lá atrás, em algum momento, eu cheguei a pensar que criatividade era estar iluminado por um dia de sol, porém, eu gravo esse vídeo aqui da Serra Gaúcha e a gente passa muito tempo aqui com o tempo nublado. Então, se eu dependesse só do sol para ter grandes ideias, quem sabe o meu negócio não teria bons resultados. Agora, pensando sobre isso, a gente vai começando a abrir um pouco a nossa capacidade de entender a criatividade e, obviamente, também de utilizar ela todos os dias dentro do nosso negócio. Seja através da sua comunicação na rede social que você escolhe, seja em um vídeo maior como a gente faz no YouTube, seja em um vídeo menor como você pode fazer no Instagram, ou quem sabe em pequenos videozinhos durante o dia, onde você vai estar fazendo nos seus stories. Mas a criatividade, ela é movimento, ela é prática. Você pode estudar muito tempo sobre o processo de criatividade, mas quando você for para o campo de batalha, quem sabe você trave, e aí sim você tem o tal do bloqueio criativo. O resumo de tudo isso é, você não vai criar um post quando precisa criar, na pressão por criar, porque aí é onde a gente julga que o bloqueio criativo aparece. A gente cria isso antes, através das nossas estruturas. Eu já falei muito aqui no canal sobre estruturas de comunicação, linhas editoriais, mas obviamente vamos voltar a falar sobre isso de outras formas, com outras visões ou com outros exemplos, para que a gente entenda bem do que se trata essas estruturas de comunicação que a gente está falando aqui, mas para o vídeo de agora, como a gente está falando sobre criatividade, é criar regras para que a comunicação ocorra, para que ela tenha frequência, que ela tenha ordem e organização. E isso é fundamental. Então esse foi o nosso papo sobre criatividade ou sobre o tal bloqueio criativo e a gente já concorda aqui, bloqueio criativo não existe, o que existe é falta de planejamento. Organize suas ideias e saiba que mesmo que você seja como eu, que foi um aluno nota 6,5 em artes no colégio, sim, mesmo você que não foi muito bem nas disciplinas criativas, você pode se tornar uma pessoa muito criativa. E não importa se você trabalha diretamente com a comunicação ou com o design, com o marketing digital, mas no seu negócio você vai precisar dessa criatividade todos os dias para reinventar o seu próprio produto ou serviço, mas também, principalmente, para comunicar ele através dos canais digitais. Então, bora utilizar essa criatividade para potencializar os seus resultados. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, pode comentar nesse vídeo aqui que eu te respondo e a gente se encontra no próximo. Até mais!